aqui pela Mariana e a gente pode perceber que cada palavra aqui liberada, cada ministração trouxe um alento para o nosso coração, uma certeza de que nessa noite nós falamos de reconstrução quando sentimos a presença da palavra de Neemias aqui adentrando o nosso coração. Reconstruindo estamos a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração e a nossa alegria estando aqui nessa noite, compartilhando e vivendo a presença daquele que é santo, 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 e adentrou aqui, está no nosso meio. Falamos de alegria e essa alegria está reinando neste lugar, porque estamos cultuando o Deus vivo, aquele Pai que nos ama. Falamos também, ouvimos através da nossa linda irmã, falando, a Andréia falando das cordas da intercessão, porque para nós que somos cristãos, que amamos a Deus, aprendemos com Ele que a oração intercessória, a ajuda àquele que necessita, são as cordas que são descidas dos altos céus, entram nos lugares que muitas das vezes estão impedidos de ver a glória de Deus, e nós, na nossa pequena força, mas com a nossa grande fé, abrimos um buraco no teto e fazemos descer aquele que necessita. Glória a Deus, porque Deus está inundando este lugar da sua glória, da sua bênção. E eu fico muito feliz, porque também na palavra do Senhor diz que Ele foi preparar muitas moradas para nós. Mas aqui nessa terra nós já temos algumas moradas, como essa que aqui estamos, como é a casa de cada um de vocês, como é a igreja em que muitos congregam. Essas moradas têm que se tornar cada vez mais reais, mais importantes, para que a glória de Deus desça sobre essa terra assolada, essa terra cheia de dor e de tristeza, porque temos visto a cada momento, a cada noticiário, a cada notícia, que a terra geme, está conturbada, com tanta luta, com tanta tristeza, com tanta desolação. Mas nós não olhamos para essa terra, porque aqui nós estamos peregrinando. Nosso lugar é em outro lugar. É uma casa que Ele está preparando e nós temos certeza que lá habitaremos. Mas mesmo com essa certeza, sejamos obedientes, porque Ele disse aos discípulos, quando apavorados estavam, porque Ele havia sido crucificado, e eles perderam o chão, perderam o norte, a direção, ficaram abalados na fé e fugiram. Ficaram temerosos. Dois então foram pelo caminho de Emaús, porque estavam com medo, amedrontados. Mas o Senhor diz nesta noite, para mim e para você, que nós devemos permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém é permanecer na fé, é permanecer falando deste reino que é o motivo de nós não perecermos e termos esperança de que nós chegaremos a um rumo seguro, a terra prometida onde mana leite e mel, porque Ele tem falado isso aos nossos corações, e por isso nós renovamos a nossa esperança. Saímos de nossa casa, às vezes com frio, às vezes cansados, mas chegamos no lugar que Ele nos direciona e ouvimos palavras animadoras, vimos a glória de Deus descer neste lugar e nós declaramos que Ele é santo, 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 como já declaramos no louvor, Kadosh, Kadosh. Como nós não podemos estar contaminados e cheios de alegria, porque esta alegria, como foi dito aqui inicialmente, a alegria dele é a alegria que está invadindo o nosso coração. E você que chegou preocupado, você que tem problemas a enfrentar, porque no mundo nós teremos aflições, mas Ele disse, eu no mundo tive aflições, mas eu venci o mundo, e nós, a exemplo dele, venceremos as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa tristeza, a nossa desesperança, porque a nossa esperança está na cruz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas que não fique nas minhas palavras, e eu fiquei pensando aqui, eu gosto muito de salmos. E quando eu vinha para cá, o Senhor soprava no meu ouvido, que a gente compartilhasse, trouxesse a memória, aquilo que nos dá esperança, né? E a esperança está na palavra. Não se furte quando é convidado a liberar uma palavra baseada e fundada na palavra dele. Porque para mim essa palavra diz muita coisa, mas eu tenho certeza que para alguns que
a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Nós estamos numa terra e nós somos afligidos por pecados, por insatisfação, por dores, palavras liberadas, às vezes num momento em que a gente não vê a dimensão de tudo aquilo que estamos falando, fazendo ou pensando. Mas há uma esperança, uma resposta, uma certeza. Pecadores somos e vamos continuar pecando. Mas aqui, como salmista, que com certeza era pecador, como nós somos, Davi, todo mundo sabe a história de Davi. Aquele homem que tanto pecou, foi sanguinário, fez tanta coisa errada. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Nós que aqui estamos, pecamos muito. Mas eu quero declarar que nós queremos e desejamos ser segundo o coração de Deus, como Davi foi. E Davi, quando pecava, imediatamente caía nele uma tristeza e ele se arrependia. E é isso que o Senhor quer de nós, porque nós não vamos acertar o tempo todo. Nós pecamos, falhamos, fracassamos, porque a nossa humanidade faz com que a gente faça isso. Mas se você chega diante de Deus, declara o seu pecado, se arrepende, pede perdão, certamente ele dirá, como disse a Davi, um homem segundo o meu coração. E aqui no Salmo 32, começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que caiu, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então aqui a gente já tem uma esperança para o nosso coração, que às vezes até a gente olhar assim para o lado, a gente já está pecando, né? Mas essa palavra traz um alento ao nosso coração. Mas eu não vou ler o salmo todo, não. Eu só vou dizer a vocês que aqui me impressionou muito, quando mais adiante, depois dessa declaração de bem-aventurança, de que Ele nos perdoa, e quando nós declaramos o nosso pecado e pedimos perdão, Ele disse assim, Davi diz, e nós diremos essa noite, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Desculpe que eu li mal. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E aí no versículo 7 diz assim, tu és, ó Senhor, o meu esconderijo. Depois dessa confissão, olha que declaração. Que nós possamos também, diante de uma confissão de pecado, declarar a Deus como Davi diz aqui, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. E no versículo 8 diz, o Senhor dizendo, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aí vamos para o versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E o Senhor diz ao nosso ouvido mansamente, neste momento, como disse a Davi, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Que o Senhor ouça a nossa confissão sincera e que nós possamos ouvir dele, que ele nos julga com amor e ele nos faz tornarmos retos, abençoados e livres de toda a culpa e pecado. Amém. Obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe muito cada um dos meus irmãos aqui presentes e leve uma alegria do Senhor no coração, que durante toda essa semana que vai adentrar, que vocês sintam a presença dele como estão sentindo neste lugar.